bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso Congresso Internacional Unidas, que este ano está na 27ª edição e sendo gravado diretamente de Florianópolis, em Santa Catarina. E agora, dentro de toda a diversidade de temas que a gente aborda aqui com os nossos entrevistados, eu tenho um convidado ilustre que já esteve nesse podcast nas temporadas anteriores, que é o Dr. Roberto Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, a SINOG. Dr. Roberto, muito bom recebê-lo de novo aqui no nosso podcast. Eu queria abrir a nossa conversa fazendo uma pergunta que acho que é sempre interessante da gente fazer essa reflexão. Você acha que hoje já existe uma maturidade no mercado de compreender a importância da odontologia suplementar para levar saúde bucal para o Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Obrigado aí pela entrevista. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, respondendo sobre odontologia suplementar, né? Eu acho que já melhorou bastante, a verdade é essa, né, Núbia? Eu acho que a gente tem feito um trabalho bastante consistente nesse sentido, né, de falar da importância da saúde bucal para a saúde geral, né? Nós alcançamos agora, no último relatório da ANS, 34 milhões e 100 mil beneficiários. É um crescimento bastante vigoroso nos últimos anos, de 7,5%. Isso demonstra a importância, como as pessoas estão entendendo como é importante ter plano odontológico, né? E o plano odontológico, pelo ticket médio, né, hoje está em torno de menos de R$20, né? A gente percebe que é um benefício que cabe no orçamento das empresas e no bolso das famílias brasileiras. Isso é importante, né? Ainda a gente tem muitos desafios, entre eles falar um pouco do peso da regulação nos planos odontológicos. A regulação, quando foi feita, a Agência Nacional de Saúde foi feita justamente para regular os planos médicos hospitalares, e os planos odontológicos seguem o mesmo regramento. Isso tem provocado bastante distorções que devem ser corrigidas, né? Esse é um mantra que eu tenho repetido desde que eu assumi a SINOG. Já antes eu batalhava nesse sentido. E já falamos sobre isso aqui também, a importância dessa regulação. Exatamente, eu acho que a regulação torna muito onerosos os planos odontológicos, mas a gente tem conseguido muitos avanços e a gente percebe aí que o órgão regulador, não só os diretores, mas também os servidores já entenderam essa diferença e a gente tem conseguido bastante vitórias nesse sentido. E os nossos pleitos são sempre muito bem aceitos, bem discutidos, né? E a gente paulatinamente tem conseguido ter uma regulação mais específica para planos odontológicos. Isso é super importante e é uma bandeira que a gente carrega bastante, né? Agora, em relação a planos odontológicos, a gente percebe que desses 34 milhões de beneficiários que eu te falei aí, a gente só tem 7 milhões, um pouco menos de 7 milhões de planos individuais familiares, né? A grande maioria são de planos empresariais, e a gente entende que os planos individuais ainda poderiam ter um crescimento bastante intenso. Até pela acessibilidade, né? Um valor bem acessível, né? Exatamente, né? A gente percebe que aí tem uma questão cultural. A SINOG trabalha muito nessa questão de cultural, de mudar o mindset da população, né? Fazendo campanhas. A gente tem uma campanha muito importante, que é o Júlio Neon. Que eu ia te perguntar exatamente sobre isso, e eu quero que você fale bastante especificamente sobre o Júlio Neon. Exato, vamos falar, mas assim, e justamente para mudar o mindset da população, que hoje a gente percebe que o brasileiro tem uma cultura meio imediatista, né, de comprar o tratamento. Então ele vai lá, compra o plano, compra as carências, faz o tratamento e sai do plano. Então, por esses 7 milhões de beneficiários hoje de planos individuais já se passaram mais de 25 milhões de brasileiros, ou seja, então a gente precisa mudar um pouco essa cultura, e aqui é uma questão de tempo, né, para mostrar que a saúde bucal é ao longo de toda a vida, né? Então esse tem sido uma das nossas bandeiras, de falar um pouco de manter a saúde bucal ao longo de toda a vida, né? E essa campanha vem nesse sentido, de falar do mutualismo, da facilidade, da importância de você ter um plano dental ao longo da vida. E muitas pessoas não têm, Núbia, porque, incrivelmente, as pessoas entendem que plano odontológico é muito caro. A gente faz, às vezes, pesquisas, isso é uma coisa que apareceu em algumas pesquisas, e pergunta: você gostaria de ter um plano odontológico? E as pessoas falam: sim, gostaria. E por que você não tem?
Ah, porque é caro. E a gente pergunta, mas quanto você acha que é um plano odontológico? E as pessoas falam, R$400, R$500. Elas, na verdade, entendem que o plano odontológico tem mais ou menos o preço de um plano médico hospitalar. Então, essas questões são importantes. Então, o nosso papel aqui é esclarecer que o plano odontológico é um plano muito mais fácil de adquirir, né, e de manter a saúde bucal ao longo da vida. Então, esse tem sido também uma bandeira que a gente carrega e flamula bastante, né, aquela bandeira que a gente chama bastante atenção. Boa, Roberto. E eu queria, você já mencionou o Julho Neon, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o que é o Julho Neon, quais são as ações que são promovidas, por que a existência dessa data, para a gente entender um pouquinho como é que vocês estão tentando mudar esse comportamento da população a partir dessa celebração. Essa é uma pergunta que eu gosto de responder, né? Bom, o Brasil é um país que tem paradoxos importantes, né? O Brasil é um país com 210 milhões de brasileiros, com o maior número de dentistas, né? O Brasil tem 410 mil dentistas, segundo o Conselho Federal de Odontologia. É um dentista para cada 540 brasileiros, né? Quer dizer, uma proporção bastante boa, né, em relação a outros países do mundo. E 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. A odontologia no Brasil é uma odontologia de qualidade. Das 5 melhores faculdades de odontologia do mundo, 3 estão no Brasil. Então, somos referência. Mas ainda assim a saúde bucal do brasileiro é muito precária. Então, como é que você tem uma população que tem saúde precária, onde você tem 20% dos dentistas do mundo, apenas 3% da população do mundo, e ainda você tem uma saúde bucal precária? E então isso foi o mote para que eu fizesse essa campanha, começasse um movimento. E há 4 anos atrás começamos esse movimento da importância da saúde bucal. Então era Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro, né? E falava um pouco, né, dessa questão, né, desse paradoxo de ter um país de dentistas, um país com uma população carente e que ainda assim você tinha muita dificuldade de acesso, né? Naquela oportunidade saiu aí um estudo do IBGE que falava que 32 milhões de brasileiros acima de 18 anos já tinham perdido 13 dentes ou mais. E haviam 14 milhões de brasileiros totalmente desdentados. Então não é possível que você tenha aí um país com tanta oferta de profissionais, né? E ainda assim com uma saúde bucal precária. E a gente começou a fazer essa campanha que no primeiro ano houve um alcance de 15 milhões de brasileiros na nossa campanha. E no último ano, no 4º ano, nós alcançamos aí 178 milhões de brasileiros. É uma campanha que convida todos os stakeholders da cadeia, né? Seja os dentistas, as operadoras, as empresas que produzem materiais odontológicos, enfim, todos os stakeholders da cadeia para participar. É uma campanha sem menção negativa, uma campanha toda ela com menção positiva, porque fala da importância da saúde bucal. Escolhemos o mês de julho por ser um mês de férias escolares, né, em que as pessoas podem levar seus filhos aos consultórios. Então eu acho que essa campanha é um sucesso e ela fala muito da importância do mutualismo, de manter a saúde bucal ao longo da vida. Então eu acho que a gente, nesse sentido, a gente tem feito um sucesso grande. A gente ilumina monumentos pelo Brasil, Cristo Redentor, Congresso Nacional, prédio da Fiesp, Palácio do Governo, a Ponte Estaiada, enfim, a gente busca monumentos para iluminar das cores do Julho Neon, né? E justamente para chamar a atenção. Então isso tem sido, nos últimos anos, aí já perpétua nessa iluminação de monumentos. A gente produz aí as histórias dos dentistas heróis que mudaram a condição das pessoas através de um tratamento dentário, enfim, fazemos ações sociais, enfim, levamos tratamentos através do Rio Amazonas, dos afluentes do Rio Amazonas, enfim, levamos vans para fazer atendimento de população mais carente, enfim. É uma população que todas as associadas da Sinog participam. Então, durante o mês de julho, um divisor de águas, todas as empresas juntas de planos odontológicos fazendo campanha sobre a importância da saúde bucal. Então eu acho que isso tudo traz um movimento que se torna perene, né? A gente quer que esse movimento daqui a alguns anos não precise nem a Sinog estar puxando, mas as pessoas mesmas já
falarem desse movimento juvenil. E tenham essa consciência. Exatamente. E aí, Roberto, eu queria só voltar num tópico que a gente falou aqui, que é sobre a questão da regulação da odontologia suplementar, né? A gente sabe que essa é uma das grandes bandeiras da Sinog. Você comentou que hoje já existe uma consciência dentro da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre as diferenças da odontologia suplementar para odontologia médico-hospitalar. E eu queria que você contasse para a gente quais são as principais demandas que vocês têm do ponto de vista de regulação e quais são as suas perspectivas para o próximo ano. Então, eu acho que algumas demandas já foram conquistadas, né? Por exemplo, a análise de impacto regulatório específica para o setor. Toda nova regulação precisa haver uma análise de impacto regulatório para planos odontológicos. Então, isso por si só já foi uma vitória. Recentemente também alcançamos uma vitória grande, porque na verdade a gente teve uma norma nova de acreditação das empresas. Na primeira norma de acreditação, os planos odontológicos não foram convidados, né? Então, por 10 anos, os planos médicos hospitalares fizeram acreditação, os planos odontológicos não tinham essa possibilidade. E na segunda norma, que foi editada há 2 anos, uma norma muito mais complexa, muito mais difícil, e os planos odontológicos também tinham muitas dos indicadores que não eram aderentes a planos odontológicos, e através de um trabalho grande junto à DIDES, né, a gente conseguiu aí que houvesse toda uma mudança dessa normatização para planos odontológicos, e a agência nos atendeu praticamente todos os pleitos que a gente colocou, porque entendeu que planos odontológicos é diferente. Então, acho que em relação a isso, tem todos exemplos que eu posso falar sobre como a agência tem visto e tem concedido alguns pleitos que a gente tem apresentado lá, mas eu acho que o pleito principal, que é um pleito que a gente já luta há muitos anos, é o da desproporcionalidade das multas, né? A gente tem hoje aí, através das NIPs, que é a notificação de intermediação preliminar, quando uma operadora não consegue atender um beneficiário num prazo de 7 dias, a agência pode multar essa operadora. E para uma grande operadora, no caso de uma aplicação de flúor numa região distante, se não conseguir fazer em 7 dias, a multa é de R$80 mil, que é totalmente desproporcional. É a mesma multa que se aplica por conta de não conseguir fazer uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia de cérebro. Então, essas questões, né, essas discrepâncias, a gente entende, todos os servidores entendem que é uma discrepância, mas a gente tem ainda lutado bastante. Já tem aí, por parte da DIFIS, Diretoria de Fiscalização, uma proposta que a gente espera que nos próximos meses consiga justamente solucionar essa questão, que talvez seja o pleito mais antigo e mais justo da Sinog junto à Agência Nacional de Saúde. Perfeito, Roberto. Eu te agradeço pelo seu tempo. Estou aqui na torcida para a gente conseguir esse pleito. Acho que mais do que justo aí, do que acompanho do mercado. Estamos juntos. Eu queria super te agradecer pelo seu tempo nessa terceira temporada, nossa terceira entrevista. Te espero no ano que vem, hein? Ok, muito obrigado, Núbia. Agradeço bastante e estou à disposição sempre. Perfeito, muito obrigada. Eu conversei com o Roberto Cury, presidente da Sinog, aqui direto do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado em Florianópolis, Santa Catarina. Agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.